Se o grito de socorro daquela criança fosse capaz de comandar uma revolução e derrubar os muros de desconfiança, hipocrisia, falta de educação. A gente vai conversar aqui sobre transmissão ao vivo de show, né? Como fazer um show ao vivo. Show ao vivo realmente precisa de uma atenção muito grande, tá? A gente tem várias situações ali, a gente tem a banda, a gente tem o making off, a gente tem, enfim, público para mostrar, então a gente tem que ficar muito atento, né, principalmente ao briefing do cliente, para entender quantidade de câmeras, né, e tudo que a gente vai precisar para fazer uma transmissão ou uma gravação de um show ao vivo, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um DVD que eu fiz há uns 5 anos atrás, e esse DVD a gente fez lá em Brasília, né? Vamos primeiro aqui ver como que foi essa minha reunião com o meu cliente, né? O meu cliente é uma banda, que é a banda Alma Jam, uma banda lá de Brasília. Na reunião, eles falaram que eles queriam fazer um show ao ar livre, começar a gravação no fim de tarde até o anoitecer. Eles queriam pegar o pôr do sol, né, durante a gravação. Aqui ele pediu que ele queria 8 câmeras, né, e que tivesse movimento, né? Então a gente pensou numa grua, num trilho e em um drone, né? São 3 tipos de movimentos de câmera aqui muito interessantes, e a ideia era que a gente fizesse uma pós-produção disso, né? Isso vai virar um DVD, isso vai virar um produto, então a gente vai fazer um corte ao vivo para ter uma referência, porém a gente aqui decidiu fazer uma gravação. E aí é isso, como eu disse, a ideia era fazer uma visita técnica, né? Uma visita técnica em Brasília. Isso dificultou um pouco para a gente, né? Mas aí a gente usou o recurso do Google Earth, né? Que novamente eu uso muito esse recurso, tá? Então a ideia aqui, a gente pode observar que a gente está ali com um ambiente bem perto do Lago Paranoá, tá? Então a gente tinha uma possibilidade de imagens aqui muito bonitas, tá? A gente, pelo Google Earth aqui, a gente percebe que nas 2 laterais do ambiente eles têm um mezanino, tá? Isso é legal porque eu posso colocar uma câmera ali, eu posso fazer uma câmera mais alta, né? Isso é interessante. Aqui a gente já começa a observar, né? Que a gente, tem umas árvores aqui no meio, então eu tenho que escolher bem o lugar onde eu vou pôr a grua, né? Eu tenho essa questão do lago, então, eu posso explorar isso com o drone, né? Brincar, né? De fazer umas chegadas de longe, enfim. Essa visita técnica aqui via Google Earth, me esclareceu muita coisa e já me deu muitas ideias, né? E aqui eu vou pensar no meu setup, né? Que tipo de câmera que eu vou usar, tá? Então, inicialmente, a gente decidiu usar as EX3 da Sony. Isso foi o que o cliente me pediu, né? Só que uma coisa que eu gosto muito é sempre que possível agregar alguma coisa além do que o cliente pediu, principalmente sendo um cliente parceiro, que a gente já tinha trabalhado junto. Então, no caso, eu decidi levar mais 3 GoPros, que a gente pensou em prender nos equipamentos, colocar uma na bateria, prender uma no baixo. O baixista é um cara importante na banda, ele é produtor também, então a gente resolveu dar um destaque para ele, tendo ali uma câmera nele e uma GoPro virada para o público, tá? Para a gente ter ali uma câmera sempre com reações do público, né? E decidimos aqui levar um drone. O drone é muito legal para gravações de shows, né? Ele funciona com excelência, né? Ainda mais num lugar aberto como era o que eu tinha ali. Eu aqui resolvi levar uma grua das grandes, a grua que eu tava, se eu não me engano, era 25 metros, tá? E um trilho, tá? Um trilho com carrinho para fazer um plano com movimento também. Além da passeada que a grua me oferece, eu quis ter mais um movimento, tá? E aí, pensando em setup de corte aqui, né? A gente, tava ali com os intercoms, né? Eu conversando com todos os câmeras. A gente estava aqui, sim, fazendo um corte de referência, porém, esse corte de referência eu estava fazendo somente com as 8 câmeras, né? Que eram as 8 câmeras que estavam cabeadas. Essas 8 câmeras chegavam via SDI para mim,
num switcher, eu fazia o corte, eu olhava as 8 câmeras e eu conseguia dirigir esses operadores, tá? Esse era o nosso setup principal aqui. Aí eu tinha um computador que estava na época no OBS, recebendo o sinal desse corte limpo, sem inserção de arte, sem nada, era só uma transmissão de referência. Paralela a isso, aqui na nossa House Mix, a gente tinha um computador que estava com resolume. O Marcelo, que era um cara que estava lá cuidando do telão, ele fazia o corte das imagens que iam para o telão. Então, no telão não estava mostrando a minha filmagem, no telão estava mostrando só artes gráficas que embelezavam. Teoricamente, o meu telão era o meu cenário. Então, a gente usou um computador aqui separado para isso, tá? E aqui, já fazendo parte da equipe da banda, né, a gente tinha aqui uma mesa de luz, que era o iluminador da banda, que já conhece a banda, já ensaiou com a banda, já sabia todos os climas que cada música tinha. Ele ficou no mesmo setup que a gente, mas ele não era contratado nosso, ele era da banda, tá? Então, é um cara que eu não levo na minha equipe, mas ele faz parte do meu setup. É importante eu conversar com ele para entender os climas que ele vai dar em cada música, e aí eu também pensar nos posicionamentos das câmeras, enfim, todos esses detalhes, tá? E aqui, por fim, tinha uma mesa de som dessas bem profissionais. Na verdade, nesse dia a gente estava com uma unidade móvel de gravação de som, era uma van que parou ali no estacionamento bem próximo, e ele pegava todos os instrumentos que estavam ali sendo tocados ao vivo e colocava na mesa de som dele, tá? Então, também é um cara da banda, né? Um contratado aqui da banda, separado do nosso serviço aqui de captação de imagem, tá? Cara, basicamente era esse o setup. Dando uma pausa aqui rapidinho aqui nesse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo ele faz parte de um curso de transmissão ao vivo que eu tenho. Você está aqui assistindo uma aula, um pedaço de uma aula. E se você gostou aqui desse conteúdo e tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, clica no botão Saiba Mais, que a gente está disponibilizando aqui, tanto no link da descrição, quanto aqui no final do vídeo, para você conhecer esse curso completo, tá? É um curso de formação de diretores técnicos. Você vai aprender a mexer no VMix, vai aprender a mexer no OBS, vai aprender a fazer orçamento, vai aprender a fazer um fluxograma de equipamentos, você vai aprender também a montar setups de equipamento para poder tomar essas decisões certas, né, com o equipamento certo nos seus trabalhos. Então, continua aí assistindo o vídeo, mas quando chegar lá no final, se você tiver interesse em saber um pouco mais, entra aí na página que você vai ver todos os módulos que tem aqui nesse curso. Vamos ver agora aqui como que eu distribuí essas câmeras, né, no meu ambiente, né? Aqui eu tô com a imagem do Google Earth já fechadinho no meu local. Era esse centro aqui, ó, todo esse espaço aqui central era o nosso set, né, do momento. Aqui tava o palco, tá? Nesse começo aqui. Então, como eu disse, a gente montou a nossa House Mix aqui no fundo, ó. Então, aqui no fundo estavam todos os computadores, a mesa de som, a mesa de luz. A gente conseguiu fazer um setup em que a nossa House Mix ficasse de frente para o que estava acontecendo. Isso é muito importante para o iluminador. Isso é muito importante para a gente poder ter ali um visual também do que está acontecendo, para poder antecipar. Às vezes você vê que um cara está subindo a escada para entrar, você já, galera, o convidado vai subir a escada, já pega ele ali na escada. Então, era muito interessante a gente poder estar de frente para eles, tá? E aí, como que eu distribuí as minhas 8 câmeras, mais as GoPros, mais o drone, né? Eu pensei em colocar aqui atrás 3 câmeras, né? Aqui era a câmera 1, que fazia sempre o fechado do vocalista, tá? O vocalista é normalmente a figura mais importante da banda, e eu sempre deixo uma câmera o tempo inteiro fechado nele, tá? Eu garanto todas as reações, todos os movimentos, todas as emoções, eu garanto nessa câmera do meu vocalista, tá? Aqui num trilho, ó, aqui eu coloquei o trilho lá atrás, eu decidi fazer um trilho no plano aberto, tá? Isso aqui a gente quis mudar um pouco. Normalmente a galera usa a trilha aqui muito perto do palco, tá? Porém, eu decidi usar o trilho aqui atrás e fazer o meu plano aberto com o movimento, tá? Então a gente viu o plano aberto, sempre ele flutuava, ele estava sempre em movimento. Isso, pô, traz um resultado muito interessante, tá? Minha câmera 2 aqui estava no trilho, né? Minha câmera 3
eu coloquei ela aqui do outro lado do trilho e ela fazia detalhes dos músicos, né? Então, cada músico tem seu momento. Aí é muito importante a gente ter o roteiro das músicas e saber aonde estão os solos, né? A gente chamava essa câmera de câmera do solo, que ele buscava os músicos que estavam solando ou que estavam mais em evidência em cada momento da música. Então, enquanto eu tinha uma câmera aqui sempre no vocalista, eu tinha essa outra fazendo um plano fechado, sempre do músico que estivesse em maior evidência ali durante aquela música, aquele momento, tá? A minha quarta câmera eu coloquei aqui na grua, né? Que era uma grua que eu resolvi posicionar ela meio que no meio do ambiente. Por quê? Porque eu poderia apontar a grua para o palco e fazer movimentos de chegada no palco, que é bem bonito, e podia fazer ao contrário. Essa grua ela tem a cabeça remote, então o cara, enquanto ele está aqui operando, tem o operador de câmera que está ali controlando ela. Então, ele controla a cabeça, né, da grua. Então, a câmera mexe todo no joystick. Então, eu posso também inverter a câmera e fazer um plano de público, ó, vindo de lá para cá. É muito interessante também, né? Então, por isso que eu decidi colocar a minha grua meio que no meio do ambiente para poder chegar tanto no palco quanto fazer uma varrida aqui no público, que era muito legal esse plano, tá? Como eu disse, lá a gente tinha um mezanino, né? Então eu resolvi colocar uma câmera minha fazendo um plano médio aqui no mezanino. Então, pô, se eu for pensar só nessas 4 câmeras aqui, ó, eu já tenho, pô, 2 planos fechados, um plano aberto, né? E agora um plano médio, diagonal aqui do palco, do que estava acontecendo aqui no palco, tá? Então, aqui eu vou distribuindo, né? Como eu disse, pô, o ideal de show é a gente deixar cada câmera com a sua função específica, não ficar, agora abre, agora fecha, agora abre. Tipo, cara, você é o responsável pelo plano fechado, tem um outro cara que está fazendo o plano médio, fica tranquilo, não precisa ir para o plano médio, você me garante o plano fechado. Aí eu coloquei a minha 6ª câmera aqui embaixo do palco, fazendo aquela câmera bem debaixo do palco, que é bem bonito. Eu pego o artista de baixo para cima, sempre me dá uma perspectiva muito interessante, e ele também ficava flutuando aqui entre quem tivesse no momento, né? Aqui é importante a gente ter operadores de câmera que entendem de música, justamente para sacar, pô, agora o baixo tá fazendo um solão, eu vou, pô, pegar o baixo. Agora, esse cara também, ele tinha a função de ir em quem tava na prioridade, tá? Às vezes era o vocalista, às vezes era um músico, às vezes era, enfim, um convidado. Então a gente sempre tinha aqui um plano mais de baixo para cima, né? Aqui eu coloquei a minha 7ª câmera na escada que ligava para o palco, porque eu poderia fazer todas essas entradas dos convidados e durante a música ele subia um pouquinho no palco e era o cara que me dava aqui um contraplano, né? Contraplano a gente chama que é esse plano da banda meio de costas e o público de frente, né? E a gente queria muito mostrar o público. A gente estava fazendo um DVD de uma banda de Brasília, lá em Brasília, eles têm um público muito fiel. Então, para a gente era muito interessante ter uma câmera que filmasse reações de público, né? Então, a 7ª câmera aqui estava fazendo as reações de público. E a nossa 8ª câmera estava lá no bastidor, né? No bastidor, pegando depoimento, pegando a reunião dos músicos antes deles entrarem, pegando tudo isso daqui, gerou um making off muito interessante, vocês vão assistir aqui daqui a pouco. Foi essa câmera aqui que fez, né? Eu tinha uma 8ª câmera que ela entrava também durante todo o show, né? E aí, beleza, eu tenho aqui as 8 câmeras principais, né? E, como eu disse, eu resolvi levar 3 GoPros, né? Com as 3 GoPros, o que eu fiz? Eu prendi uma no baixo, que ficou um plano incrível, mostrava bem o nosso baixista, como eu disse, ele é um cara importante na banda, e coloquei uma no batera, que também era o outro sócio da banda, o resto eram músicos contratados. Então, os 3 caras principais da banda tinham uma câmera em cada um, o vocalista uma câmera nele, o batera com uma GoPro, o baixista com uma outra GoPro, tá? E a 3ª GoPro eu coloquei aqui no meio do palco, virado para o público, né? Para a gente também ter um plano sempre ali de reação do público, tá?
E aí, pô, a cerejinha do nosso bolo aqui, o drone, né? Aqui ele tá pequenininho, mas o drone ficava aqui voando, percorrendo todo esse ambiente aqui, fazendo planos incríveis, né? Na pós-produção, depois a gente encaixou esses planos aqui nas nossas câmeras principais e, cara, deu um resultado lindo. Então, pô, esse aqui é uma distribuição de 12 câmeras, né? Se você for ver aqui no total, são 8 câmeras principais, mais 3 GoPros, mais um drone. Então, pô, foi um DVD muito legal, ficou muito rico, eu tinha muitas opções de imagem. Pô, o resultado disso daqui é incrível, né? A gente poder entender tudo isso. E aí é isso, né? Que quando a gente, pô, montou todo esse setup de equipamento, agora a gente precisa de equipe, né? Quem que vai operar cada um dessas coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui na equipe que eu separei aqui para esse trabalho, né? No caso aqui eu coloquei um diretor geral, né, que está aqui fazendo todo esse conceito, né, do trabalho. Tinha aqui o nosso diretor de streaming, que estava fazendo somente aqui essa operação de OBS, né? Tinha aqui o nosso técnico de transmissão, que era o cara que ligou todas essas câmeras, é o cara que montou tudo isso, é o cara que, pô, cabeou, que escolheu os cabos SDI, que são cabos mais seguros, né? Que soube passar energia em todos os pontos que a gente precisava para ter as câmeras, né? E aí a gente, pô, vindo aqui da banda, tem o engenheiro de som, que é o cara que estava gravando todos os instrumentos separados, né? É o cara que está me dando essa possibilidade de ter uma pós-produção de som muito interessante, né? A gente tinha aqui o iluminador, que também era da banda, era o cara que estava ali soltando a luz, ele sabia que tinha uma música que era um clima mais vermelho, a outra música era um clima mais azul. Então, esse cara aqui dá todo esse clima, né, visual da nossa transmissão, né? E aqui era o nosso operador do Resolume, que estava cuidando do telão. Eu tinha um cara que cuidava de todos os cortes do telão. Cada música tinha uma arte, né? Tinha um momento para ser exibido, aquele fundo não era aleatório, né? Então, pô, o cara pegou o repertório do que ia ser gravado, dividiu música a música, fez desenhos para cada música. Então, era muito importante esse cara aqui, que está operando esse telão, ele está com esse roteiro também na mão, de saber, ó, essa daqui é a imagem 1, essa daqui é a imagem 3, essa daqui é a imagem 5, para ele organizar e soltar as imagens certas no telão, né? Aqui a gente tem o nosso operador de drone, que era um cara que estava lá, levou o drone e ficou operando. Aí são os nossos operadores de câmera, eu tinha 8 câmeras, estava aqui com 8 operadores de câmera, tá? A gente tinha aqui também o maquinista da grua, que a grua você precisa ter um cara que movimente ela e o outro que controle. Dependendo da grua, o próprio cara que movimenta consegue fazer o controle, tá? Mas não são todas. Tem grua que tem um cara que está aqui fazendo o movimento e tem o outro no controle, tá? Então, tinha um maquinista, né, que é uma função específica de movimento de câmera, né? E eu tinha aqui o segundo maquinista do trilho, que enquanto o operador ficava ali sentado no trilho, tinha um cara que ficava empurrando o trilho para frente e para trás durante o show inteiro, tá? Ali, pô, é um setup grande, a gente levou um assistente técnico que estava trabalhando aqui diretamente com o diretor técnico e ele fazia, todas essas partes de correria, de ligar as câmeras, de cabear, testar o cabo tá falhando, troca o cabo, põe outro cabo, né? Esse cara aqui foi um cara bem correria ali, e a gente tinha um outro assistente geral, que era o cara que estava cuidando das GoPros, né? Então eu tinha 3 GoPros ali no palco, esse cara conseguia acessar essas GoPros via Wi-Fi, pelo celular, então, pô, ele conseguia dar os recs, ele conseguia dar os stops, ele conseguia fazer todo o controle das câmeras via celular, né? Como isso não estava chegando no meu corte, era muito importante que ele realmente estivesse gravando ali, porque eu não tinha essa referência. Então, é um cara de confiança que estava ali gravando isso, né? Aí é isso, né? Pô, temos aqui já o equipamento, temos aqui já a equipe que a gente vai usar. Pô, coloca isso no papel. Aqui, como eu disse, a gente tem uma questão que eu sou de São Paulo, o DVD foi feito em Brasília, né? Então, para otimizar orçamento, para não ter que levar uma equipe desse tamanho toda de São Paulo, eu contratei uma produtora lá
de Brasília que me cedeu todos os operadores de câmera, o operador do drone e os equipamentos, tá? Então, nesse caso, é muito bom a gente ter parceiros, né, em cada cidade que a gente possa prestar serviço, que é justamente a galera que vai ajudar a gente no caso desse. Eu não tinha como levar 8 câmeras de avião para Brasília, né? A gente decidiu ir em 3 aqui de São Paulo, né? Que era eu, o diretor de fotografia e esse assistente geral, e o resto da galera era uma galera que a gente contratou lá em Brasília. A gente mandou orçamento, o cliente aprovou. Tivemos ali ajustes, a gente, enfim, teve que bolar esse esquema de não levar a equipe de São Paulo, porque as passagens aéreas ficavam mais barato, não tinha hospedagem também, a galera é lá de Brasília, eles dormem lá mesmo. Então, a gente simplificou o orçamento aqui e foi aprovado. E aí é isso, né? Aqui eu queria mostrar para vocês um making off, né? Que eu disse, aquele câmera que estava solto, ele gravou aqui um making off muito legal, né? E vocês vão ver bem aqui, pô, o tamanho do show, tinham muitos convidados, ficou muito bonito. Dá uma olhadinha aí. Dia lindo, se Deus quiser não vai chover. Ficar assim pra gente pegar aquele pôr do sol maravilhoso. Vamos que vamos. Quanto vale um dia nessa estrada? Mais do que 10 anos na escola. Aprendi que tudo tem 2 lados. E ninguém devia achar que sabe mais do que ninguém. E se achar que sabe tá errado. Como eu posso estar em afirmar alguma coisa? Porque eu e você viemos pra aprender. E mais nada no mundo é maior que o amor. Nada é maior que o amor. Nada é maior que o amor. Nada é mais, nada é mais. 1, 2, 3, se o grito de socorro daquela criança fosse capaz de comandar uma revolução e derrubar os muros de desconfiança, hipocrisia, falta de educação, foi preciso homens que eu guardei minhas verdades, a consciência, o pensamento livre, a expressão. Cara, uma grande família unida para poder realizar e chegar nesse momento. Estou muito feliz com essa realização. Agora é subir lá no palco e arrebentar. É tão bom esse gosto de tocar pra vocês novamente. Um momento maravilhoso, né, da carreira de qualquer artista é poder registrar as suas canções com essa linguagem de vídeo também, porque mostra a emoção do artista, mostra a emoção das pessoas. A gente ficaria muito feliz se visse as mãos de Brasília pra cima, então. Alma Tchê! Seja bem-vindo a essa casa que entra, é o meu coração. Se vem de longe, então faz disso aqui teu lugar. O Alma Jam, que é uma banda que constrói a sua história e suas músicas através da emoção das pessoas, eu acho que isso é muito emblemático nesse momento. Minha voz já não cala mais, voa pelo ar, vai buscar a paz. Vocês, minha voz. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, Brasília! Nós somos o Alma Jam! Valeu! Muito
muito legal, né? A gente poder ver isso, tudo que a gente planejou aqui sendo executado, né? A gente vê como essa câmera de making off dá uma vida para o nosso DVD, né? Como a grua dá um movimento, o plano aberto tendo um movimentinho dá um charme também, né? São coisas que a gente vai agregando, né? A simplesmente colocar as câmeras paradas lá, né? A gente tem uma tendência a querer simplificar. Isso não é legal. Eu gosto de, pô, se eu vejo que está muito simples, a gente tenta dar uma incrementada, tenta fazer alguma coisa para sair com uma cara um pouco diferente. E nesse caso eu achei que ficou muito legal esse DVD. É um trabalho grande, tá, galera? É muita gente envolvida, não é um trabalho normal, a gente não faz isso no nosso dia a dia todos os dias, é um trabalho muito especial. Então, se você pegar um dia um setup de show ao vivo, cara, se dedica, faça isso ser uma coisa legal, diferenciada, vai buscar soluções, um plano diferente, um cenário, investe muito no cenário, né, cara? Aqui no caso o telão era o cenário, mas eu vejo muito desses shows que a galera monta um puta cenário legal, isso agrega muito, né? Agrega muito pro nosso DVD, a gente como diretor, pô, é ótimo quando a gente tem uma estrutura dessa. E esse aqui foi o exemplo que eu quis passar aqui para vocês de um setup de show e fico feliz de poder dividir esse tipo de setup aqui com vocês, né? Todos esses setups que eu estou mostrando são setups que eu fiz, que eu executei, né? Não é a historinha do meu primo me falou, né? Eu tava lá, eu vi, eu preparei aquilo, tudo aquilo que eu mostro ali de antes do orçamento é o que eu faço, cara, dá trabalho, você mapear todas as câmeras. Não necessariamente eu preciso fazer isso no Photoshop ou no Canva, com infográfico, mas que pegue o papel, rabisque, faça um quadradinho, câmera 1, câmera 2, aqui é uma grua, aqui, que monte esse mapa, enxergue. Quando você conseguir enxergar esse mapa mental e dali extrair, ó, cara, aqui eu preciso de 8 pessoas, aqui eu preciso de 8 câmeras, aqui eu preciso... Para você orçar, é muito mais fácil você orçar um trabalho quando ele está num papel, quando ele está estruturado fisicamente. A posição das câmeras, então você já sabe que essa câmera precisa de um cabo grande, essa daqui está pertinho, então pode ser um cabo curto, essa daqui está mais ali, a problemática de energia, então vamos resolver a energia ali. Você consegue antecipar todos os problemas que podem vir a surgir durante essa gravação. Fechou? Então é isso. Essa aqui foi a aula de show ao vivo, gravação ou transmissão, né? E até a próxima aula. Deixa o sol entrar, deixa a lua lá.